Boa noite. Tudo bom? Ô, vamos? Bom, gente, hoje eu vim aqui para falar com vocês, né, um bate-papo, uma conversa, para a gente mostrar a evolução da experiência, né, e aí desde o X até a engenharia da experiência nessa era do IA. E aí só um pouquinho sobre mim, meu nome é Felipe, eu sou designer de formação e passei por gestão, por marketing e trabalho no Serpro, né, que é a maior empresa de TI da América Latina, e trabalho hoje na área de inovação, e aí gosto de pedalar, de fazer alguns rabiscos aí. E aí, para começar o nosso papo, só para mostrar um pouquinho, né, aqui, esse disquete de 1.44 mega que a gente usava nos anos 90 para salvar os nossos arquivos, a gente tinha que inserir novos disquetes, ele tinha aquele barulho de gravação. E aí, para explicar um pouquinho que a experiência, a tecnologia vai evoluindo, né? Hoje a gente clica num botão de salvar e nem percebe, ou às vezes nem clica, e os nossos arquivos estão salvos na nuvem de uma forma transparente, de uma forma invisível, né? Então, assim, a tecnologia evolui e a nossa interação com ela e a nossa experiência com ela também evolui. Então, a ideia é contar um pouquinho dessa evolução aqui para vocês hoje. E aí, começamos com o que a gente chama da UX, a experiência do usuário, né, que é um termo que surgiu na década de 90 por Don Norman, e ele significa, né, todos os aspectos da interação humano-computador, né? Lá atrás a gente só falava de interação com o computador, e tem muito a ver com a questão de facilidade de uso, de usabilidade, da satisfação do usuário, né? E preconizava, né, a questão de prototipar, de envolver o usuário, de testar e aprender rápido, né? A questão de design. E aí eu vou tentar explicar um pouquinho, dando alguns exemplos e tal, de uma boa experiência. Então, quando a gente fala de experiência do usuário, né, temos aí os maus exemplos, né, acho que todo mundo, né, usa tecnologia, e não só em tecnologia, quando a gente fala de produtos, mas, né, formulários longos, que falta instrução, aplicativos que são difíceis de usar, de entender uma interação tão clara, né, um serviço que você não consegue entender o processo de interação com ele. E aí, bons exemplos, né? A gente tem, né, a página do Google é o exemplo clássico, que ela é bem direta, bem simples, né? Ela tem a interação necessária ali, o botão de formulário e o de enviar. A gente tem o iPhone e dispositivos, né, os smartphones com essa facilidade de uso. Aí um exemplo do Nest, que é um termostato da Google, que ele é bem legal, que ele vai mudando a cor de acordo com a temperatura. Então, cores mais quentes, a temperatura mais quente. Ele tem uma interação com feedback bem legal aí. E aí, tentando mostrar um pouquinho, né, de métricas, na verdade, porque como é que a gente vai saber dessa experiência, como ela está acontecendo, sem medir, né? Então, são só alguns exemplos, sem esgotar, né, mas quando a gente está falando de experiência do usuário, a gente mede o sucesso da tarefa, né? Então, o maior percentual de sucesso, o tempo médio de execução, né? Então, quanto menor o tempo, melhor. A quantidade de erros, então, quanto menor a quantidade de erros, quando está usando uma solução, um serviço, seria menor. E aí uma escala, esse SUS, que é um sistema de usabilidade, que tem uma nota ali, vamos dizer que é uma nota de corte, que acima de 68 já é considerado uma boa experiência do usuário. Então, os principais desafios quando a gente fala de UX, a questão de não envolver os usuários, né? Quando a gente está falando de experiência do usuário, eu tenho que fazer as decisões baseadas em pesquisas, em testes com usuários. A gente testar muito tarde, quando a gente está pensando em uma solução, num produto, num serviço, ignorar o contexto de uso, né? Porque a gente tem a questão do ambiente, do ruído, do dispositivo, tudo isso vai impactar nessa experiência, e negligenciar a acessibilidade. E aí eu falo de acessibilidade tanto do dispositivo, acessibilidade, né, para a eficiência. Então, esses são os principais desafios quando a gente fala da experiência do usuário. Então, o X é como a gente sente ao usar alguma coisa, né?
Mas só que a experiência ela não acaba nesse uso, né? Ela começa ali antes e ela continua depois do uso. E aí, passando para um outro X, a gente vai ver muito isso hoje, tem aí que vem o CX, né? Que é o Customer Experience, que é a experiência do consumidor. E a diferença é que ela contempla a jornada do usuário durante todo o processo ali de uso do produto, do serviço, né? Então, são todos os pontos de contato, seja na sua solução, no aplicativo, ou mesmo os pontos de contatos físicos, o atendimento, o pós-venda. Então, esse é o que se chama hoje de CX. Está errado ali, desculpa. E aí, mostrando alguns exemplos, né, de uma boa experiência, né? A gente pode ter os maus exemplos, né? Vamos dizer, a gente tem um aplicativo que tem uma interface super interessante, fácil de usar, mas quando eu entro num chat, eu entro num suporte, ele é super burocrático, não me atende, não resolve. Quando eu ligo para uma central de atendimento, e aí eu começo a interação em um canal, vou para outro, e eu tenho que repetir aquela história de novo, porque ela não tem essa integração, não é fluida essa jornada, né? E aí, alguns bons exemplos, né? Eu acho que se eu comentar aqui, por exemplo, eu trouxe um banco digital no Brasil hoje, que tem uma experiência digital completa, ela é bem fácil, transparente, com as taxas. Acho que todo mundo deve conhecer aí um roxinho, né? O Nubank, que tem essa experiência do consumidor bem legal. A gente fala, né, da Apple, por exemplo, né? Ela tem a experiência no ecossistema Apple toda integrada. A gente tem os próprios dispositivos, a loja da Apple tem todo um fluxo de atendimento, a forma de atender, então ela consegue trazer essa experiência, essa jornada completa com a marca. Aí, de novo, alguns exemplos de como a gente mede, como a gente acompanha a experiência do consumidor, né? Tem um NPS, que é o quanto eu promovo essa marca ou essa solução, né? Eu não vou entrar em detalhes de como essas métricas são calculadas. O CSAT, que é a satisfação média desse consumidor, o esforço, que é o score de esforço, e o LTV, por exemplo, que é o Lifetime Value. Então, quanto mais tempo esse cliente está com a marca, com a empresa, com o produto, esse LTV ele aumenta e ele é maior, né? E aí, desafios também, quando a gente fala do CX, né, é conseguir mapear toda essa jornada, né, do cliente, porque a gente tem diversos times participando, então como é que eu consigo, né, ter uma visão unificada desses times, do time de produto, do time de atendimento, do time de suporte, e também a questão porque eu vou ter sistemas ali que são diferentes, para objetivos diferentes, mas eles também têm que estar todos integrados. Então, o CX, diferente do X, ele é o relacionamento, é essa história que fica, né? Mas, para a gente ter essa boa história, a gente precisa também, né, de quem entrega essa boa experiência. E aí que a gente vem com um outro X, né, o Employee Experience, que é a experiência de quem cria essas experiências. Então, é importantíssimo que a gente também trate ali a experiência do empregado, né? Então, ele considera ali a cultura empresarial, os produtos que a gente usa, né? E isso tudo vai impactar na experiência do consumidor, porque, né, muito pouco provável um empregado insatisfeito, né, com uma experiência ruim no dia a dia, vai entregar uma boa experiência para o cliente. Então, né, alguns exemplos, assim, aí só trazendo características, né, uma má experiência do empregado, né, uma empresa que não tem um ambiente que te permite ser criativo, tem metas, de cobrança de metas que são impossíveis, sem nenhum suporte para alcançar, tem sistemas difíceis de usar, que você tem que fazer uma integração que é difícil, você tem um ambiente tóxico, você tem alto turnover, então isso tudo seria uma experiência do empregado muito ruim.
E aí, ao contrário, né, a gente tem um ambiente que permite a criatividade, a gente tem hoje os ambientes híbridos, o trabalho remoto, sistemas mais fáceis de usar, ferramentas que facilitam o meu trabalho. E aí a gente tem exemplos hoje, assim, né, as empresas de tecnologia, as startups, têm toda essa ideia de ter uma experiência do empregado mais interessante. E aí, algumas métricas, né? O NPS, que é a promoção do empregado, na lógica e na visão do empregado, quem indica para as pessoas trabalharem, a gente conseguir acompanhar o engajamento dos empregados, né? A retenção, então, se eu tenho pouca turnover, né, eu posso considerar que eu tenho uma boa experiência nessa empresa, e a produtividade, né? Provavelmente quem está, né, num ambiente interessante, que eu consiga entregar ali, eu vou ter uma produtividade também maior. Então, né, em resumo, empregados satisfeitos, né, geram clientes satisfeitos. E aí, se a gente conseguir juntar tudo isso, né, o CX ali do consumidor, o X, né, do usuário, o CX do cliente, o EX do empregado, a gente tem esse conceito que é chamado de TX, que é o Total Experience. Ele é um termo que o Gartner, que é uma consultoria, usa para determinar isso, que é a união ali do X com o CX com o EX, para criar esse ecossistema coerente, né? Então, a experiência só vai ser boa se ela for boa para todos os envolvidos. Esse termo, né, ele também é conhecido como esse design da experiência, e aí o NN Group, que é aquele mesmo que o Norman que criou o termo experiência do usuário, ele chama essa junção, né, das experiências para ter uma visão integrada de design da experiência, ou XD aí. E aí, quando a gente fala, né, desse design total, realmente é toda essa experiência tem que ser coerente para quem usa, para quem entrega. E aí um exemplo aqui que a gente tem, os parques Disney são um exemplo que a gente coloca muito disso, que eles têm ali, né, toda a parte da espera, da alimentação, da compra de ingressos, é uma experiência toda contemplando esse sonho Disney aí, né, desse mundo dos parques. Então, é uma experiência bem legal. A gente tem uma experiência da Tesla, por exemplo, também, né, dos carros elétricos, que eles começam desde a jornada de compra, que é uma jornada que é feita direto para o consumidor, de uma forma online. Você consegue comprar o carro, aí tem os sistemas de abastecimento integrados, eles fazem o relacionamento com o cliente e até a atualização de software de acordo com esse relacionamento aí. E aí, quando a gente não atende, né, vamos dizer, nenhum das experiências, a gente tem ali o exemplo da experiência ruim no TX. Né? Então, a medição aí, alguns exemplos, né, a coerência que seria como eu estou com a experiência nos diversos canais, né, a consistência da jornada, se em cada etapa, né, esse cliente, esse usuário, ele está tendo a mesma percepção de qualidade e uma visão de retenção global. Como eu estou falando de todos os canais, de todas esses pontos de contato e tal, como é que eu consigo trazer essa retenção global? Então, TX ou DX, essa experiência total, são um ecossistema, né? Como é que a gente consegue tratar esse ecossistema como um todo para garantir uma boa experiência para todo mundo. E aí, acrescentando aqui mais um elemento, seria a inteligência, e aí tentando trazer mais um pouquinho, que é na era de IA, como que a gente fala de inteligência, a inteligência artificial, e aí mais um termo, né, assim, é um termo que é Artificial Intelligence Experience, que na verdade seria a experiência suportada pelas tecnologias de IA. Né? Então, assim, a IA ela está ali como ela dá suporte e ela ajusta essa experiência ali durante o processo. Né? A gente tem aprendizado, a geração, a gente pode ter a IA tanto auxiliando nesse processo de criação da experiência, né? E aí pensando em todos os aspectos, mas ela também está ali para fazer recomendação, personalização, né? A tecnologia hoje permite que a gente faça isso, e esse IA seria essa questão, né? De incluir a inteligência artificial nessa jornada.
E aí alguns exemplos de IA, de experiência, né, suportada por IA. A gente tem as redes sociais, né, que assim, a gente sabe, né, como foi comentado aqui, o algoritmo, né, e o aprendizado ali, ele muda a todo momento e ele pode também ser usado ali, ele é usado para manter a retenção, né, da gente, mas a gente pode ter uma má experiência pensando que a IA pode estar nos mantendo ali de uma forma enviesada naquela situação. E aí, um outro exemplo, nas streams de vídeo, de música, né, a gente também tem recomendação, tem listas criadas por humor e tal. Eu tenho até minha dúvida que a minha plataforma de música, por exemplo, indiferente do que eu comece, ela sempre acaba tocando as mesmas coisas. Então, a gente tem que tomar cuidado com a IA, né, porque a IA ela tem, né, como é que a gente garante que o aprendizado de máquina ali, ele não esteja enviesado, como é que eu posso dar para o usuário esse controle, essa percepção de que aquilo foi criado por IA, e como é que eu consigo demonstrar para ele, né, qual que foi a decisão tomada, se ele pode ajustar o quanto ele quer ou não quer, né, nessa experiência, ou ele entender essas decisões para IA, não ser essa caixa preta. Né? Então, aí algumas formas de acompanhar a precisão de recomendação, né? A gente fala que é o quanto a IA acertou nessas recomendações, a confiança, né? A taxa de confiança dessa participação da IA na jornada, o tempo de engajamento, desde que não enviesado, desde que não cria a insatisfação, eu acho que é muito legal. E essa satisfação contextual é porque, como a gente vai adaptando e mudando a todo momento, a gente conseguir também acompanhar isso sempre. E aí, então, a IAX aí, né, é quando a experiência deixa de ser estática e ela passa a ser adaptável com essa inclusão da tecnologia, da IA. E aí, mais um termo, né, com a evolução disso, seria a engenharia da experiência, né, que é o Experience Engineering, que, na verdade, a gente inclui aí mais uma questão que seria a questão dos dados, né? E a gente tem hoje dados de diversas fontes, né? A gente tem os nossos dispositivos pessoais que entregam, né, diversas informações sobre a gente, comportamento, localização, movimento. A gente tem sensores ali nos nossos dispositivos, a gente tem sensores nos ambientes que a gente está, nas cidades que a gente está, que podem ajudar a construir essa experiência. Então, a engenharia da experiência seria a gente projetar intencionalmente essa experiência e como é que a gente consegue garantir né, que é uma junção do design com dados e IA, mas a gente construir essa experiência adaptativa e também usando todos os dados que a gente tem disponível. Então, ela é orientada à experiência, a gente está sempre falando aí, né, da jornada, do usuário e tal. Ela não deve deixar de pensar, né, o usuário no centro, como eu falei, e ter essa visão do design thinking, que é aquilo que eu falei, de prototipar, de testar da forma mais rápida e fazer isso sempre. Como o uso de dados e métricas, né? Então a gente tem analytics, a gente tem sensores, a gente tem, né, hoje um data lake aí enorme de informações que podem nos ajudar a adaptar essa jornada ou fazer previsões e ajustes. Então, a tecnologia e a automação aí sendo usada, IA, né, nesse processo, e esses pontos garantindo, né, aqueles pontos de contato, quando a gente fala de toda a jornada, todo integrado. Então, ele pode trazer, né, ali desde da questão do empregado, que vai ter uma informação mais detalhada do cliente naquele momento, porque está tudo integrado, uma integração com o sistema de voz, com o humor do cliente. Então, a gente tem essa experiência mais planejada. Tá? Aqui a ideia era mostrar um pouquinho alguns exemplos. Então, assim, por exemplo, um aplicativo de entrega, né, um e-commerce, ele tem hoje já é isso, né? A gente tem toda uma inteligência de recomendação de produto, de mostrar quem comprou isso, comprou aquilo, produtos relacionados, mas ele poderia, sei lá, ter integrado o meu humor, se aquele produto é comprado mais em algum momento. Então, isso tudo pode ser integrado. Ele fazer uma jornada
da entrega, da logística, por exemplo, integrada com sensores da cidade e distribuir isso de uma melhor forma. Então, é essa realmente a engenharia nesse sentido, né? E aí, os principais desafios, quando a gente fala desse uso massivo de dados, de machine learning, a questão do uso ético da IA, como eu comentei, né? A IA, ela é treinada, ela tem questões de viés que a gente tem que tentar garantir, como é que a gente consegue que o usuário tenha uma transparência, consiga ter um controle também, né, do que ele tem feito. A questão da segurança e privacidade de dados, e aí trago aqui, né, porque a gente tem dados pessoais que a gente tem nos nossos dispositivos, a gente tem dados em todo, né, a gente oferece dados para tudo que a gente usa. Então, como é que a gente consegue garantir a privacidade quando a gente estiver projetando essa experiência? E aí a sobrecarga de tecnologia, no sentido que a gente tem tanta opção tecnológica para a gente, às vezes, não pensar uma questão tecnológica simplesmente porque ela existe, né? Ela tem que fazer parte nessa jornada como um todo. Algumas questões de acompanhamento, né, da engenharia da experiência, essa questão a velocidade da experiência, que seria o tempo entre um feedback que você recebe, então as interfaces, as soluções podem ser adaptadas em tempo real, e o ajuste que é feito, a taxa de acerto, né, essa precisão preditiva, um ROI, né, o retorno de investimento sobre a experiência, e a satisfação de forma contínua, né, já que a gente tem esse sistema sendo adaptável a todo momento, né. A gente tem, por exemplo, sei lá, o Netflix, as plataformas de streaming, ela adapta a capa do seu vídeo de acordo com o que você usa mais, o mesmo filme, a sinopse pode ser diferente, a posição do botão, e ele vai experimentando isso, e aí ele tem os dados seus de consumo, e aí isso tudo é a gente conseguir pensar nessa experiência, nessa engenharia da experiência. E o que vem depois disso, né? Quando a gente está falando dessa engenharia da experiência. O X é uma incógnita, né? Esse mundo adaptável, né? A gente sabe que cada vez mais a tecnologia está integrada no nosso dia a dia, a IA está fazendo parte da nossa vida, né? E aí eu vi aqui diversas vezes, muito legal que no Piauí a gente já tem isso nas escolas e não tem como a gente descolar disso, mas é difícil prever o que a gente vai estar projetando, né? Então, por isso que eu chamei essa próxima experiência. Mas aí um resuminho, né, do que foi falado. Então, a UX está muito focada no produto, a gente vai para o CX, a gente amplia isso para o cliente, para a jornada como um todo. A EX, a gente vem para o backstage, né, para o empregado, que é muito importante nessa jornada. O TX seria essa união de tudo. E aí eu incluo a IA, eu faço essa questão com uma questão de engenharia mais projetada, dados, eu tenho a experiência com sensores. Mas lembre que sempre a experiência ela é sobre pessoas. Então, a gente mantém aquela questão de se eu vou envolver o usuário, eu vou envolver a pessoa que está ali, perceber como ela está usando e como é que eu posso entregar a melhor experiência para essa pessoa. E aí algumas tendências aqui, né? A gente tem hoje, eu vou até pedir licença, vou ler um pedacinho aqui, porque eu te pedi algumas tendências que eu acho que é importante de apresentar. E a gente tem, por exemplo, a hiperpersonalização, que eles chamam aqui, que é isso, né? A gente tem a IA e o Machine Learning cada vez mais presentes, né? Então, a gente consegue ter, assim, ser adaptado, por exemplo, pela localização, pelo humor, pelo que ele está sentindo do sensor. A gente está falando de dispositivo, mas a gente pode estar falando, sei lá, num ambiente de saúde, num ambiente escolar, que eu consiga perceber isso e fazer uma personalização direto para aquele usuário. Eu tenho cada vez mais agentes e conversacionais, por exemplo, e aí integrar voz com gestos, com ter uma coisa mais imersiva. E aí, falando de imersão, questão de realidade aumentada, realidade virtual, né, sensações, a gente ter isso mais integrado. E a questão dos sistemas preditivos, né, que vai antecipar falhas, vai antecipar necessidades
e fazer alerta baseado nos dados. Então, eu posso fazer um alerta, uma previsão de um problema, por exemplo, num carro, num veículo e alguma coisa, e já fazer uma manutenção, ou já fazer um ajuste no sistema antes dele acontecer. E aí, mas isso entra toda aquela preocupação que eu falei, o quanto você dá o controle ou não para o usuário, o quanto a gente tira ou não esse controle do usuário, né? A gente tem que garantir essa ética e a transparência sempre. E aí, só para poder pensar um pouquinho, aqui acho que não funcionou, mas é para... Alguém lembra, né? Acho que aqui uma geração mais nova do que eu, com certeza, mas qual foi a primeira vez que tu usou um celular sem internet? Ou qual foi a primeira vez que tu fez esse movimento de pinch para fazer um zoom, né, no celular? Né? Isso, na época, foi uma transformação que mudou não só como a gente interage com a tecnologia, mas como a gente interage com os outros, né? Assim, eu quantas vezes já me pego num livro, alguma coisa física, fazendo assim. Então, e aí é para trazer que assim, né? Tipo, como que essas tecnologias vão estar cada vez mais presentes e modificar a nossa forma de interagir com o mundo. Então, assim, daqui a 10 anos, o que a gente vai estar projetando, né? Vão ser telas, vão ser produtos, vão ser relações, né? A gente está cada vez tendo uma... Opa! Sumiu. Sumiu uma ali, mas está de boa. A gente está cada vez, né, tendo essa questão de a gente, produtos, telas, né? E aí provavelmente a melhor experiência do futuro não vai ser a experiência mais tecnológica, mais rápida, mais bonita, mas aquela que nos ajuda a estar ali mais presente, consegue, né, entender o ser humano, entender as pessoas, fazer que a gente, né, cresça junto com a gente, né? Então, acho que essa que é o recado, que a gente está sempre falando de pessoas, né? E esse futuro provavelmente não vai ser um aplicativo, um sistema que a gente abre, a gente provavelmente vai viver essa experiência, talvez cada vez mais imersiva. Obrigado, agradeço a todo mundo, boa noite. O Piauizão tá dando que